Glórias a Deus, louvado seja o nome, engrandecido, exaltado, seja o nome do nosso Deus, o Todo-Poderoso Deus, o único Deus. Aleluia! A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o nosso louvor, a Ele a nossa adoração. Aleluia! Que Deus te dê o entendimento, a revelação, o convencimento que vem pelo Espírito Santo. Pega a tua Bíblia aí e vamos ler juntos. Amém, amados? Isso é muito importante. O texto que eu quero então começar essa palavra, que é as armas de nossa guerra. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 13 em diante. Abre aí, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 13 ao versículo 6. Aleluia. Vamos lá então. Diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Amém? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Aleluia! Estamos numa guerra espiritual. E precisamos ter consciência disso. Aleluia. Não tem como estar fora disso. Aleluia. Mas isso não é derrota, não. Isso é apenas uma exortação para que estejamos sempre preparados, dia após dia. Porque isso também é importante para a nossa salvação. Não adianta estar lá em cima ou lá embaixo. No dia bem ou no dia mal. Nós temos que chegar a uma constância. Aleluia. E permanecer. Glória a Deus. Então, as nossas armas não são carnais, não é revólver, não é metralhadora, não é xingar, não é brigar, não é sair no muque. As nossas armas, isso é importante, são espirituais e não são carnais. E estas armas para a nossa guerra, é Deus quem nos concede. Um exemplo do pastor Derek, homem de Deus. E ele diz que, igual por exemplo, duas nações entram em guerra. Aí coloca duas nações lá. Brasil e Argentina, vamos dizer assim, que nunca seja. Bom, enquanto houver essa guerra, todo brasileiro, sem exceção, está em guerra contra a Argentina. De uma maneira ou de outra, e eles contra nós. Quer dizer, não adianta a gente querer dizer assim, não, eu sou cristão, mas estou fora disso. Não tem como. Satanás, ele trabalha de noite para roubar, matar e destruir. Quem? O ser humano. Aquele que é dele, ele só mantém. Amém, amados? Mas a igreja é o foco dele. Você é o foco dele. Porque antes você estava nas mãos dele. Mas Jesus te libertou. Ele não aceita isso. Ele vai até o final tentar de alguma maneira contra você. Mas, veja, Deus dessa conversão e novo nascimento não nos lança de qualquer maneira, não. Nós temos então que pegar as armas de nossa guerra e a cada dia pelejar e lutar para que um dia estejamos na glória de Deus. Então não é uma guerra normal, natural, é uma guerra espiritual. E é por isso a gente conhecer cada vez mais a Bíblia. Porque se nós estivermos em obediência, queridos, andando direitinho, como a palavra nos mostra, Satanás não terá poder contra você. Ele pode fazer careta, ele pode ameaçar, ele pode arquitetar as coisas, mas você não vai cair, porque você está completamente rendido a Deus e obediência a Deus. Você é filho da obediência. Portanto, está na bênção, porque dessa maneira Deus será sempre contigo. E quando vier as lutas, você vai vencer. Não a tua força,
mas pelas armas de nossa guerra e, acima de tudo, pela presença de Deus na nossa vida. Amém? Muito bem. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Poderosa em Deus, estando com Deus, rendido a Deus, para destruir fortalezas. Amém? Anulando nós sofismas e toda a altivez do orgulho, da prepotência, que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Aleluia. Eu creio que o Evangelho é essa maneira de cativar as pessoas. Quer dizer, fala em pensamento. Onde é que Satanás domina? A mente das pessoas. A nossa mente acontece uma grande guerra. Aleluia. Onde Satanás, ele joga setas venenosas de palavras malditas para que a gente venha assimilar isso, receber isso e cair. Amém? Mas a divina semente é a palavra de Deus. Por isso que ela é importante. Vivemos de obediência a ela. Viva e eficaz é a palavra de Deus e não volta vazia. Amém? Toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus é uma coisa que a gente está aí. Em muitos lugares e até em lugares que não deveria estar. Amém? Aleluia. Levando cativo todo pensamento, né? Aquela pessoa que se rende a Deus. Aleluia. E que agora tem o quê? Uma posição radical, não é? Não de meio termo, né? De seguir fielmente a Deus, a sua palavra, e ser uma bênção na presença de Deus, a cada dia. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Aleluia. Veja, é um texto que nos chama a atenção. Estando nós prontos, não é? Para punir toda a desobediência. O que mais diz aqui? Uma vez completada a vossa submissão. Tem duas coisas aqui. Se eu estou submisso a Deus, aleluia, então eu tenho que realmente pregar a palavra de Deus, exortar o que está perdido, o que está no pecado, aleluia, pregando o Evangelho, o amor de Deus e também aquilo que nos espera se nós não realmente nos rendemos a Deus, ao seu amor. Há dois lados da espada. É a espada de dois gumes. Aleluia. E temos que escolher. Vamos estar lá em Deuteronômio capítulo 30. Escolhe, pois, a vida. E vivei, tu e a tua descendência. Muito bem. Obedecendo a minha palavra. É bem isso aí. Guardando os meus mandamentos a cada dia. Vivenciando essa nova vida em Cristo Jesus. Amém? Mas, do outro lado, também devemos exortar as pessoas se nós estamos, diz aqui, estando pronto para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. E se uma vez completa a vossa submissão, é que nós queremos ir lá para Tiago. Amém? Tiago, capítulo 5, se não me engano. Aleluia, Tiago, capítulo 5. Deixa eu ver aqui. Aleluia, glória a Deus. Tem Pedro aqui, meu Deus do céu. De novo em Pedro. Muito bem, capítulo 3. Aleluia. Capítulo 4, versículos 6 e 7. Capítulo 4, versículos 6 e 7. Capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Continuando. Se é que uma vez confirmado. Diz assim, antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deu para entender, né? Versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus.
mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Aleluia. Mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando eu falei que estamos numa batalha espiritual, sabe, muitos de vocês ficam assim pensando, mas será mesmo isso? Mas veja, amado, essa palavra é para todos nós, todo crente. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. O que é sujeitar, portanto, a Deus? É viver uma vida de fato, em obediência. Sujeito a Deus, rendido, entregue completamente ao senhorio, à soberania, à grandeza, ao amor de Deus. É uma decisão que precisamos tomar de fato. Não adianta ficar no meio termo. Não adianta ficar de braço cruzado. Nós precisamos realmente ter uma vida efetiva a cada dia. E isso é igreja. Eu creio que principalmente uma leitura da Bíblia, meditação, a oração, o jejum, a comunhão com os irmãos. Precisamos estar interligados, interagindo a cada dia essa nova vida que Deus nos dá. Porque, na verdade, não somos mais desse mundo. Tem que entrar isso. Vós não sois mais desse mundo, diz a palavra de Deus. Pertencemos ao reino de Deus. Estamos aqui de passagem. Somos peregrinos. Aleluia, nos preparando para habitar com Deus eternamente. Tem que entrar isso. Então, sujeitai-nos, portanto, a Deus. É a primeira coisa. Não é de querer. Não é? Qualquer coisa de Deus, com relação a essa guerra espiritual, se nós não estivermos sujeitos completamente a Deus. É brincadeira. Agora veja bem, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Como é que eu vou resistir ao diabo se Deus não é comigo? Se estou em desobediência, se estou em pecado? Como é que eu vou levantar minha mão contra esse ser, se eu não estiver alinhado, alicerçado, fortalecido em Deus? Então, por isso, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo. Por que resistir ao diabo? Vai haver momentos, sim. Na verdade, momentos especiais. Porque a cada dia, a cada momento, ele está à espreita. Isso está lá no livro de 1 Pedro, que ele está à espreita, ao nosso derredor, observando, aguardando um meio de poder nos atingir, nos derrubar. Aleluia! E por isso precisamos estar sempre ativos, rendidos a Deus e com a nossa vida em dia, em linha com a palavra de Deus. Amém? Muito bem. Aleluia! Então, mas resistir o diabo. Se eu tiver dessa maneira, amado, Satanás não tem poder contra a minha vida. Ele pode investir e vai investir. Mas basta eu levantar minha voz, em nome de Jesus, e ele vai ter que ir embora. Ele vai ter que soltar essa situação. Entendeu? Mas eu tenho autoridade para isso. Vamos lá então? Aí entramos então em Efésios capítulo 6, as armas de nossa guerra. Como é que eu preciso estar para, aleluias, vencer sempre, a cada dia, me manter vitorioso, cada vez mais forte? Porque cada experiência, aí é que está, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Cada experiência, cada vitória, isso vai me fortalecer mais e me preparar mais ainda. Aleluia! E assim ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Segunda parte, vem aí, esteja comigo. Aleluia! Vamos entrar agora em Efésios 6, nas armas da nossa guerra. Até lá!